Filhos queridos, quando todos se preocupam hoje em meditar sobre a morte, desejo lembrar-lhes da vida terrena, que a todo instante oferece a vocês a oportunidade para refletir sobre a vida eterna. Deus é a fonte da vida em todo o seu esplendor. Na criação não existe lugar para a morte, a não ser aquela que condena ao afastamento a criatura do Criador. Se tudo não nos conduzisse ao encontro com a essência do existir em Deus, nada teria sentido. Ele é o ponto onde tudo se concentra. Ele é a vida e vida em abundância. O respeito ao desabrochar da vida tem neste princípio o respeito ao nosso Deus. Não nos cabe legislar sobre o que provém das leis divinas e de forma alguma somos autorizados a condicionar as leis naturais em proveito próprio. O perigo está no conhecimento distorcido, oferecido pelo avanço vertiginoso da ciência nestes últimos tempos. Ele, o conhecimento distorcido, procura o bem-estar humano no controle das leis da natureza, transformando o homem num ser irracional, incapaz de conduzir sua vida por si próprio. O discernimento entre o bem e o mal é uma responsabilidade adquirida com a perda da pureza, e esta responsabilidade implica no obedecimento das leis de Deus e não no seu controle. Isto nos distingue do resto da criação. A dificuldade na aplicação desses princípios provém da ação demoníaca desde a perda do paraíso, tentando numa luta constante mantê-los fora do convívio com Deus. Esta é uma das razões pela qual, por determinação do Pai Celeste e através de sua misericórdia, alerta-os a olharem para o único ponto de onde provém a luz, ajudando-os a fugirem das trevas que teimam em envolvê-los. Tenham sempre na mente o propósito de obedecer a Deus através de suas leis, manifestada em tudo o que nos cerca. Que o Deus da vida faça morada em seus corações. Obrigada por terem atendido ao meu chamado. A cidade de Biarritz, na França, recebe nesse fim de semana o encontro da cúpula do G7, grupo formado por países ricos. No primeiro dia, um assunto foi unanimidade entre os líderes mundiais, antes mesmo da abertura oficial do evento: os incêndios na floresta amazônica. As queimadas pelo Brasil se tornaram uma preocupação mundial. Agora, as queimadas na Amazônia tornaram-se o assunto mais comentado do mundo no Twitter hoje. Milhares de comentários sobre esse tema colocaram as queimadas na Amazônia em primeiro lugar no Twitter do Brasil e também no mundo. La foresta amazônica continua a bruciare. L'immense territoire amazonien. Milhares de focos se espalham por vários estados. A NASA divulgou imagens de satélites poderosos que mostram a extensão da fumaça. Há uma semana, o fogo consome a vegetação do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, uma reserva ambiental em Canaã dos Carajás, no Pará. As queimadas também destroem a vegetação em Rondônia. Já são mais de 3.700 focos de queimadas no estado. Nos arredores das zonas alcançadas pelos vastos incêndios que queimam há semanas parte da floresta tropical, se acumulam corpos de animais que sucumbiram à fumaça e às chamas.
Bombeiros continuavam lutando contra um grande incêndio na ilha espanhola de Gran Canária. As chamas eram tão altas que até mesmo os aviões que lançavam água não puderam operar. 5.000 pessoas foram evacuadas devido ao devastador incêndio que atinge a região desde sábado. Mais de 3.400 hectares foram afetados, segundo autoridades. Mais de 600 agentes e 11 veículos aéreos foram mobilizados no combate às chamas. Pelo menos 10 estradas. Um incêndio atinge a ilha de Eubeia, na Grécia, desde ontem. Aviões estão trabalhando no combate às chamas. Pelo menos 500 pessoas que vivem em 4 vilarejos da região tiveram que deixar suas casas. Uma das maiores reservas ambientais do país está ameaçada pelo incêndio. As chamas já devastaram uma das reservas mais bem preservadas de flora e fauna selvagem no país. Tem vento, altas temperaturas, tudo isso ajuda a piorar a situação, porque espalha as chamas. Olha só essa imagem, que impressionante. Esse incêndio atinge em cheio a região de Eubeia, que é a segunda maior ilha grega depois de Creta. O local fica a pouco mais de 100 quilômetros da capital Atenas. As chamas começaram há mais de 30 horas e avançam por uma frente de 12 quilômetros. Más de 4.000 desalojados, cerca de 2.000 hectáreas quemadas y lo peor de todo, sigue fuera de control. El segundo incendio en la última semana en Gran Canaria está siendo especialmente devastador. Las altas temperaturas, cerca de 40 grados, el fuerte viento y la baja humedad se han aliado en contra de quienes tratan de apagar el fuego. En total son cerca de 700 personas las que están trabajando. Visto de longe, o violento incêndio florestal que lavra deste sábado na ilha espanhola de Gran Canária é ainda mais desolador. Incontrolável, afeta um perímetro de 60 km. As chamas, que chegaram a superar os 50 metros de altura, já consumiram mais de 6.000 hectares, forçando cerca de 9.000 pessoas a deixar as respectivas casas em vários municípios da ilha e a rumar a polidesportivos. Nos últimos 2 dias foi em África, nomeadamente Angola e República Democrática do Congo, que se registaram mais incêndios. O ministro angolano da Comunicação Social, João Melo, desvaloriza as notícias que colocam Angola no topo dos países com incêndios e diz que não faz sentido comparar com a situação na Amazónia. Os incêndios atingem também regiões do globo mais conhecidas pelo gelo do que pelo fogo, como o Alasca, nos Estados Unidos, que conheceu este ano um dos verões mais secos de sempre. Tudo bem? Pois é, né? Dia 19 de agosto de 2019. Parece que o mundo acabou. A discussãozinha de que a floresta amazônica estava inteirinha pegando fogo fez com que os céus de São Paulo estivessem completamente escuros. Quando eu comecei a ouvir essa história, eu fiquei bastante preocupado, porque parece que a ciência acabou. Esse mesmo dia, durante a manhã, eu estava no interior de São Paulo e estava observando o céu. E observei o quê? Todas as assinaturas referentes a um sistema frontal quente, que começa com nuvens cirroestratos, depois nuvens altoestratos e, finalmente, chega à nuvem nimboestratos. Tá? Qualquer escola clássica de meteorologia sabe disso. Tanto é que a escola norueguesa fala sobre o ciclone extratropical norueguês. E eu acompanhei o dia inteiro isso e falei para os meus colegas durante o dia: nossa, hoje a atmosfera está extremamente didática para a gente dar uma aula de meteorologia. Porque a gente estava vendo todas as assinaturas de um sistema frontal quente. Um ciclone extratropical maduro continental é uma coisa um pouquinho mais rara de acontecer, tá? Mas acontece, normal também. E aí o sistema frontal quente, né, do ciclone norueguês, da escola clássica da Noruega, mostra que tem certa assinatura e qualquer meteorologista
que conhece essa história, conhece a escola clássica, sabe reconhecer essas assinaturas. Então, a gente viu isso acontecendo. Agora, a minha surpresa é chegar durante a noite e ver que estava um alarde dizendo que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa de queimadas na Amazônia. Ora, é como se tivesse jogado 100 anos de ciência no lixo. Tá? Então, essa assinatura estava lá. Qualquer um que é mais antigo na escola da meteorologia viria isso acontecer. Tá? Isso está em qualquer livro de meteorologia operacional ou meteorologia de aviação. Então, o que aconteceu foi isso, pessoal. Simplesmente nós tivemos aí um sistema ciclônico continental, maturou então o centro de baixa no continente. Portanto, o pivô aconteceu em cima do estado de São Paulo, certo? Setor frio entrou pelo continente, setor quente desceu aqui sobre o estado de São Paulo. Para quem estava fora de São Paulo, então viu isso mais nitidamente, toda a assinatura do ciclone extratropical continental da velha escola norueguesa, aquela coisa que a gente aprende na parte da aula da meteorologia clássica. Então, o pessoal da meteorologia velha guarda jamais cairia nesse conto do vigário de falar que fumaça, fumaça, fumaça. E é interessante que a gente viu que vários centros de meteorologia, muitos dos bravos meteorologistas que nós tivemos aqui, né, categoricamente falaram, não, isso não tem nada a ver, isso aí é a escola clássica, etc. e tal, e descartaram essa possibilidade. Outros, infelizmente, aderiram ao discurso. Então, é o discurso da ideologia, né? Querem provar a todo custo que tinha um monte de fazendeiros tacando fogo na floresta amazônica. Faça-me o favor, por gente, vão estudar os períodos de incêndios florestais, não é queimadas, é incêndios florestais que acontecem naturalmente nos períodos de seca, porque tem muito material biológico que é acumulado durante o período de chuva, tá? Então, é o que eu mostrei para vocês, exatamente o que aconteceu. Foi um sistema natural, já aconteceu centenas de vezes, e ao invés da gente apreciar, né, um fenômeno que acontece, né, não é tão normal, mas por isso que está aí a beleza dele, né, escurecer o céu, acender as luzes, inclusive uma das assinaturas, acender as luzes das cidades, porque as nuvens nimboestratos tomam todo o céu. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos discutir geopolítica, Amazônia e o Papa Francisco. Nem o inferno e nem o aquecimento global vencerão a Igreja. E hoje, justamente para a gente poder falar sobre esse assunto, né, que é de geopolítica, clima e teologia, mas também sobre economia e a soberania do território brasileiro, eu convidei aqui, né, para entrar dentro desse contexto, o professor doutor Pedro Éric Carneiro. Ele tem doutorado em Relações Internacionais, formação em Teologia e é economista há mais de 20 anos no Ministério da Economia. Ele também tem 2 artigos sobre meio ambiente publicados no exterior, onde aborda de temas correlatos ao que nós vamos discutir hoje. Tá? Além disso, ele é autor do livro sobre teoria católica de guerra, a chamada Guerra Justa. Boa noite, professor Éric, tudo bom? Boa noite, é um prazer estar com você, Ricardo, mais uma vez. Vamos lá, um assunto difícil, mas vamos lá, tranquilo. Professor, como o senhor pode relembrar para a gente aqui o que diz a Bíblia sobre o meio ambiente? Bom, isso aí é uma pergunta bem interessante, porque a Bíblia, na verdade, ela não lida com a mata, não tem essa preocupação com o bicho. A preocupação da Bíblia é a salvação humana, do começo ao fim, né? Mas eu diria que existem 4 pilares na Bíblia que não devem ser ultrapassados, sob custa de você não estar mais no mundo judeu nem cristão, né? E tem a ver com essa parte da Amazônia ou da criação, né? Isso é importantíssimo, criação, né? De Deus, né? Deixa bem claro, né? Isso é importantíssimo. Exatamente. Esses 4 pilares, o primeiro pilar bíblico, e é um dogma da igreja, né? É que Deus, ele é imanente, né? O Deus cristão, ou Deus judeu, ele não é
ele não é uma coisa espiritual que está ali e tá nas coisas. Ele não é uma mãe. Ele é eu sou. Ele é uma pessoa diferente de mim, de você, das coisas, dos bichos. Ele é transcendente, né? Ele não é uma coisa imanente às coisas. Ele transcende a gente, né? Quando se fala em Deus, Mãe, Terra, como está no documento da Amazônia, nós já ultrapassamos essa fronteira. Já não é o cristianismo, já não é o judaísmo. O Deus cristão, ele é um Deus transcendente. Ele não é você, não é eu, ele existe como ele próprio, né? Esse é o primeiro princípio judaico-cristão, né? O segundo princípio é que o homem é a imagem e semelhança de Deus, né? Sendo imagem e semelhança de Deus, ele é uma coisa especial da natureza. Ele não pode ser comparado às outras coisas. Ele está mais próximo do divino. Então, do mais próximo com o divino, ele deve se comportar mais próximo de Deus, né? Nesse sentido, ele tem poder sobre as coisas com que ele lida, né? E ele deve buscar lidar com as coisas, com os outros, como na proximidade, como Deus lidaria, né? O terceiro, dizer assim, quadro, o princípio que eu considero sobre essa relação da Bíblia com o meio ambiente, é que no Gênesis, Deus entrega a natureza para o ser humano. Ele diz ao homem que ele tem que cuidar daquilo, ele é o responsável por aquilo, ele vai, inclusive, nomear aquelas coisas, né? Então, ele tem uma soberania, né, sobre os bens, sobre a floresta, sobre os animais, sobre o cuidado das coisas, né? E outro princípio muito importante, e que tem a ver muito com o aquecimento global, na minha opinião, é que para a Bíblia e para o judaísmo, o pecado, a destruição humana, o fim da humanidade, ele sai do coração do homem, né? Ele não é um fruto que vem de fora, não é um gás gerado por nada, é o nosso pecado, como a gente lida com as coisas, inclusive. Isso é muito importante para lidar com as armas, né? As armas em si não são pecado. O pecado é que sai da gente, né? Então, se você considera esse Deus transcendente, o homem como imagem e semelhança de Deus, e o poder do homem sobre a natureza, inclusive o homem ele é superior à natureza, está no Mateus 6:26, né? E o pecado sai do coração dos homens, toda vez que a gente fala de Deus, Mãe Terra, ou que um acontecimento fora do coração do homem, né, fora do pecado humano, ou que a natureza dominando o homem, né, ou que o homem deve se ajoelhar à natureza, nós não estamos mais no mundo cristão judaico. Nós estamos no outro conceito religioso, que é um conceito religioso muito antigo, que o judaísmo veio acabar com isso. É um conceito pagão, é um conceito de um mundo sem Deus, é um conceito de um Deus espiritual, que é relativista, que ele não tem regra, que ele não tem lei. Isso já não é cristianismo. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores, né, o que foi aí a encíclica papal, Laudato Si. Bom, o Papa Francisco ele se caracteriza por isso não é negado nem pelos seus adeptos, por ser um Papa muito confuso, né? E a Laudato Si não foge à regra. É uma encíclica enorme, cheia de erros lógicos, e você pode pegar partes dela para lá ou para cá. Mas ela tem muitas partes que poderiam ser escritas por um ONG bem ruinzinha mesmo, porque se você pegar, lá tem ataques ao que eles chamam de poderosos, latifundiários, multinacionais, grandes poderes financeiros, né, que são termos usados quando você não define o inimigo, mas você joga para a plateia, né? E aí, o que é que faz o Papa? Porque se você pegar em termos de meio ambiente dentro da igreja, João Paulo II, Bento XVI, existe uma definição muito, muito clara que a igreja se sustenta, que é a ideia de ecologia humana. Quer dizer, você tem que se preocupar primeiro com o homem, né? Com o seu bem-estar, com a sua vida, com a sua família, né? E dentro desse ambiente, você faz dentro dessa preocupação humana, familiar, você tem uma tendência a se preocupar com a família. Essa ecologia humana é onde o Bento XVI vai se sustentar para falar de meio ambiente. O Papa Francisco remete à ecologia humana a um bom parágrafo, no máximo, dentro da encíclica Laudato Si, né?
Então, em suma, é uma encíclica enorme, é uma encíclica confusa, é uma encíclica panfletária, né? Ela é uma encíclica perigosa pela sua leitura, ela pode se proteger em algum ou outro momento falando de ecologia humana, né? Mas ela não representa realmente se você olhar as encíclicas da Igreja, ela não está alinhada, né, com as encíclicas ambientais da Igreja, pelo menos desde Bento XVI, né? Ela tem um corte muito profundo, né? Por tudo que vemos, fica cada vez mais claro que esse documento do Papa está, de fato, 1, diminuindo o Deus cristão, 2, faz uma mistura de cultos, e 3, ao mesmo tempo, exalta a suposta mãe terra, ou seja, a Gaia, né? Procede isso, né? É exatamente assim que podemos interpretar para que fique bem registrado para quem não está sabendo. É assim mesmo que nós vamos ter que interpretar, certo? E isso tem alguns desmembramentos perigosos, tipo controle populacional, né? Desemprego para as pessoas, né? Você, ao limitar um parque, ao você limitar uma região, você limita as riquezas de um país, limita o acesso às riquezas do país, né? Entregando para uma coisa que é imaginária. Você não sabe bem o que é que tem ali, nem o que pode ser, nem quem é mesmo aquela pessoa que está ali naquela terra. Você é mesmo índio, é descendente índio, você não tem muita certeza de nada. Você está entregando a uma imaginação, você está lidando com uma coisa que facilmente dominada por terceiros, né? Quem vai cuidar disso? Quem vai entrar ali? Como é que eu vou lidar com aquele território? Quem é esse índio? Como é que eu vou qualificá-lo? Como é que eu vou qualificar esse culto? Quer dizer, eu não sei como é que essas pessoas, esses bispos, cardeais e até o Papa, eles fogem dessas questões tão básicas para você fazer uma análise mínima de um país, de uma região, de uma cultura, né? Eu não posso analisar nenhuma cultura com base na imaginação. Pois é. O senhor gostaria de falar mais algum tema interessante que a gente esqueceu de abordar aqui? Bom, assim, eu acho que o Papa Francisco, ele tem muitos problemas. A primeira característica dele, ele é uma pessoa muito confusa, né? Já existem vários bispos, cardeais, padres, teólogos que acusam dele de ser herético. Eu acho que o Brasil deveria estudar, né, não acompanhar a Igreja pela mídia tradicional, procurar estudar mais quem é o Papa Francisco, o que é que ele faz, o que é que ele pensa, o que é que a Igreja pensa, né? Quais são as doutrinas da Igreja, os dogmas da Igreja. Não são muitos. Você aprendeu o dogma da Igreja, né? Aprendeu os magistérios da Igreja, o que é que a Igreja defende, você vai identificar onde é que está o problema sem precisar que eu fale para você, que você fale para ninguém, né? Está tudo disponível. Você colocar no site quais são os dogmas da Igreja e contrabalançar com o Gênesis, contrabalançar com o Sino da Amazônia, você vai ver que aquilo ali não é cristianismo. Então, as acusações de heresia do Papa Francisco são sérias, devem ser levadas a sério, são pessoas importantes, são pessoas com experiência de teologia, né? E isso deve ser levado em consideração. Além da questão ambiental, tem um problema do casamento de divorciado, tem um problema da pena de morte, né? Tem vários aspectos que o Papa Francisco tem falhado, né? E tem sido motivo de muita discussão mundial, e é importante que o brasileiro esteja atento à sua religião, e conheça a sua religião, e defenda a sua religião, né? Porque o Papa Francisco não é a Igreja Católica. A Igreja Católica somos todos nós, inclusive ele, né? E nós precisamos defender a nossa fé, né? E mantê-la intacta, para que o inferno não domine, né? A gente precisa se levantar sempre para defender a Igreja, mesmo que seja contra um Papa. Isso não é novidade na história, né? A gente já defendeu a Igreja contra papas, não é novidade. E o que eu diria para os seus ouvintes aqui, telespectadores, que estudem um pouco da Igreja, né? Estudem os dogmas, as doutrinas básicas, contraponham isso com os documentos do Papa, com as palavras do Papa, que vocês vão entender. Não é brigando com ninguém, nem comigo, nem com você. Dá uma estudada sozinho, né? Não é xingando ninguém, dá uma estudada sozinho que você vai entender. Conversa com um padre ou outro, mas hoje é meio perigoso até conversar com o padre. Eu fui conversar com o padre, o cara estava de blusa social, né, sentado com a cadeira com as pernas abertas, meio esquisito, né?
Então, falta um pouco de tato, às vezes, nos próprios padres, mas nós temos que confiar um pouco neles e estudar sozinho e contrapor um pouco os pensamentos milenares da igreja. Se você é cristão, deve entender que o que diz o Gênesis, onde os patamares e prioridades de cada um dos elementos da criação já foram muito bem estabelecidos, que foi o que a gente abordou bastante aqui nessa entrevista. O homem usa a sua sabedoria para dominar a natureza e nunca na história humana nós tivemos tanta tecnologia para dar o melhor para todos. Não podemos exaltar um falso retorno à idade da pedra e, pior ainda, obrigar a nossos irmãos a serem pobres e ficarem nas condições mais miseráveis de vida, com falta de emprego, falta de alimentos, por causa de uma falsa deusa da natureza, que é o culto a Gaia. Tá? Isso é importante ressaltar. Ao mesmo tempo, não é nem possível de se imaginar, por exemplo, nosso querido padre Paulo Ricardo, em seus vídeos, dizendo, né, em nome da árvore, da folha, do espírito, do saci, amém, né? Não, isso não vai acontecer. Nós vamos continuar sendo fiéis aos ensinamentos de Cristo, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Só lembrando que hoje é dia de São Pedro e São Paulo, os alicerces da igreja. Rezemos para que Jesus nos dê o reforço que precisamos nesses tempos difíceis. Tá? Espero que todos tenham gostado do vídeo. Muito obrigado, professor Pedro Éric. Fiquem com Deus. Até a próxima. Origem do projeto Cartas ao Papa. No dia 28 de março de 2008, numa viagem a Jerusalém, Raimundo Lopes foi surpreendido pelos 3 anjinhos, tendo com eles um intrigante diálogo. Nesse dia, eles anunciaram o projeto de enviar 84 cartas ao Papa, sendo uma por mês, durante 7 anos, com início em janeiro de 2009 e término, portanto, em dezembro de 2015. O tema dessas cartas seria a iminente vinda de Jesus e o dever da Igreja em anunciá-la. Durante 7 anos, sob a condução de Nossa Senhora, orientação dos anjinhos, Gabriel, Rafael e Uriel, e direcionamento de Raimundo Lopes, o projeto foi desenvolvido. Segundo Raimundo Lopes, no dia 25 de março, lá pelas 8 horas da manhã, saí para andar um pouco na rua em que moro. Quando vi, a mais ou menos uns 50 metros, os meninos me esperando. Eles, aproximando-se de mim, disseram-me: "Onde vai? Caminhe. Por que não anda?" Depois o anjo de amarelo me disse: "Segure minha mão." Eu a segurei e ele me levou à presença da senhora. "Daniel," ela me disse. "Pois não, senhora, estou aqui." "Vamos continuar com as cartas?" "Não é preciso. O Papa renunciou. Agora temos outro," respondi baixinho. "Ele se chama Francisco." Não se renuncia a um compromisso com aquele que tudo comanda. Isto foi dito ao que renunciou, e Francisco sabe do desdobramento desses acontecimentos. Mesmo que seja eleito pelo clero vaticano, como foi Francisco, o cargo é uma prioridade da Igreja Divina, e somente o Espírito selará o fim desse compromisso. A falsa Igreja Católica. Gente, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Tem muita gente sofrendo aí por perceber que hoje existem 2 igrejas. A verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana e a falsa Igreja Católica Apostólica Romana. Sim, são 2 igrejas. Em qual é que você assiste missa todo domingo? Qual delas? Na falsa ou na verdadeira? E muita gente vai tomando essa consciência que a igreja que ela está participando é a falsa. O sofrimento é muito grande, gente. Para nós também o sofrimento é muito grande. Não pense que só porque a gente sabe a gente não sofre. A gente sofre muito por ver a destruição que estão fazendo na obra que Jesus deixou. A máxima obra que ele deixou, uma igreja para levar as pessoas para ele, que é o caminho, verdade e vida, o único caminho pelo qual se vai ao céu. Então, nesse vídeo nós vamos mostrar para você a diferença das 2 igrejas, para você poder chegar à conclusão e você poder frequentar a verdadeira igreja e não a falsa. Veja aí.
A verdadeira Igreja Católica tem 2000 anos de história. Ela se apoia nas Sagradas Escrituras, no Sagrado Magistério e na Sagrada Tradição. A falsa igreja se apoia nas ideias comunistas. É filha da teologia da libertação, que foi criada pelos comunistas russos e infiltrada dentro da igreja. Hoje a falsa igreja fala de Deus Tupã, ecoteologia e teologia indígena. A falsa igreja quer padres casados, padras e leigos pregando no lugar dos padres. A falsa igreja quer acabar com a Eucaristia, misturando extrato de iuca com o trigo na hóstia, e aí não haverá mais transubstanciação. A falsa igreja diz que o demônio e o inferno não existem. A falsa igreja prega tudo ao contrário da igreja verdadeira. Observe que nesse tempo que nós temos duas igrejas, nós temos a verdadeira e a falsa, nós também temos dois papas. Nós temos o Papa Emérito Bento XVI e temos o outro, Francisco, que se auto-intitula apenas Bispo de Roma. Vamos ver a diferença entre os dois? Para mim, o Papa da verdadeira igreja é Bento XVI. Ele defendeu a missa tridentina em latim. Ele defendeu a comunhão de joelhos e na boca. Ele defendeu Santa Brígida e tantos outros santos em suas catequeses memoráveis. Ele visitou o véu que Santa Verônica usou para enxugar o rosto de Jesus, entre tantas outras coisas que ele fez. Já Francisco beija os pés de políticos, mas não se ajoelha para Jesus. Põe uma estátua de Lutero vermelha no Vaticano e lança até um selo comemorativo de Lutero. Diz que os videntes de Nossa Senhora são pessoas com problemas psicológicos. Ele não acredita em aparições. Foi Francisco que convocou o Sínodo da Amazônia e não faz nada para impedir os abusos. Ao contrário, foi ele que incentivou os cardeais e bispos que estão aí à frente desse sínodo a ousarem, fazerem propostas ousadas.